Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para fazer uma comparação entre elencos e entre times aí do Cruzeiro, nosso time, com o Flamengo, outro aí dos principais postulantes brasileiros a todos os títulos da temporada. Lembrando que o primeiro vídeo dessa série eu fiz com uma comparação entre Cruzeiro e Palmeiras e inclusive gostaria já de convidar vocês aí, a caso tenham interesse em ver esse comparativo com outro time, que deixem nos comentários com qual time você quer ver esse comparativo pra gente fazer uma análise aqui. De início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários aí para manifestar as suas opiniões, e no final eu vou fazer aquele cara a cara entre Cruzeiro e Flamengo, né, montando a minha escalação ideal considerando os dois times, e eu peço que você também faça a sua escalação e deixe nos comentários, beleza? Então vamos fazer essa comparação começando com goleiros, tá? Aqui nós temos os goleiros do Cruzeiro, Fábio Rafael, Lucas França e Vitor Eudes, e os goleiros do Flamengo, Diego Alves, César, Júlio César, Thiago e Gabriel Batista. Pois bem, eu vou tirar então o quarto goleiro do Cruzeiro, que é o Vitor Eudes, tá? E vou tirar também o quarto e quinto goleiros do Flamengo, o Thiago, né, que falhou naquele gol do Arrascaeta no Maracanã na final da Copa do Brasil, e o Gabriel Batista, para deixar aqui os três principais goleiros de cada um dos times, né, Rafael, Fábio e Lucas França por parte do Cruzeiro, Júlio César, Diego Alves e César por parte do Flamengo, valendo ressaltar que o Júlio César, que está aqui com a camisa do 7-1 inclusive, só vai disputar o Campeonato Carioca pelo Flamengo e se aposentar. Mas enfim, como ele é um goleiro importante que deve fazer alguns jogos aí, eu acho importante colocar ele aqui nessa consideração, até por tudo que representa aí para o rubro-negro. Então vamos lá, qual dos dois times está melhor servido nessa posição? Quando a gente observa a questão aqui, Fábio titular, Diego Alves titular, eu acho que o Diego Alves conseguiu ter momentos muito brilhantes lá no futebol europeu. Eu já falei algumas vezes que eu, por exemplo, teria levado o Diego Alves, não apenas levado ele para a Copa 2014, mas seria inclusive o meu titular naquela ocasião, enquanto o Fábio tem defendido o gol do Cruzeiro muito bem aí há vários anos, teve uma fase ou outra menos expressiva, digamos assim, mas vem num momento muito bom, né? Nessa temporada praticamente não tem sofrido gols, tem jogado muito bem, e quando a gente considera os reservas aqui, Rafael e Lucas França, em comparação a Júlio César e César, goleiros do Flamengo, eu acho que é uma disputa muito parelha. Os dois times têm goleiros muito bons. Eu particularmente prefiro o trio do Cruzeiro, porque o Júlio César já está num estágio de carreira realmente beirando aí a aposentadoria, não é mais sombra do goleiro espetacular que foi na época de Inter de Milão, e o César é um goleiro que, apesar de ter entrado bem no fim da temporada passada, né, fazendo alguns jogos importantes pelo Flamengo, também não é um goleiro que passa tanta confiança assim. Já o Cruzeiro tem aí Fábio e Rafael, que na minha visão são dois goleiros que estão entre os melhores do Brasil, dois goleiros assim que quando a gente joga sem o Fábio, eu não tenho a menor insegurança em ver o Rafael no gol do Cruzeiro, e o Lucas França é um nome bem promissor. Então eu acho que se a gente compara aí Lucas França e César, dá aí um empate técnico, mas comparando os dois goleiros mais titulares, digamos assim, Diego Alves e Júlio César, com Fábio e Rafael, eu acho que o Cruzeiro leva uma pequena vantagem. Na zaga, o Cruzeiro tem aí Dedé, Léo, Murilo, Manuel e Digão, né? São zagueiros já experientes, zagueiros já consolidados no elenco principal, além de Arthur e Kaká, que são jovens aí de 18 anos, que também compõem o elenco. O Kaká inclusive subiu recentemente ao time principal e pode jogar como zagueiro ou como volante. Já o Flamengo conta com 5 zagueiros aí no plantel principal: Hever, Juan, Rodolfo, Léo Duarte e Tuller, sendo que os titulares são aí Hever e Juan, né, por parte do Flamengo, e no Cruzeiro existe uma grande disputa, mas normalmente os titulares são Léo e Murilo, sendo que Dedé e Manuel também são, digamos ali, os dois reservas imediatos, jogadores que também jogam bastante, e o Digão também entra bastante nas partidas. Mais uma vez, para facilitar a comparação, eu vou tirando os jogadores aqui que jogam menos, né, por exemplo, o Arthur e Kaká ainda não jogaram na temporada, e o Tuller também é a quinta opção do Flamengo, é um jogador que naturalmente vai jogar pouco na temporada. Se a gente analisa a dupla titular, Hever e Juan, é uma zaga muito boa, experiente. O Rodolfo também é um zagueiro do mesmo nível deles, tá? Então eu vejo que o Flamengo tem 3 excelentes zagueiros aqui. E o Léo Duarte é um zagueiro jovem, mas que já mostrou alguma qualidade desde a Copa São Paulo também. É um zagueiro interessante que eu acho que naturalmente vai ter mais oportunidades no Flamengo. Já o Cruzeiro, com esse quinteto aqui,
Léo, Murilo, Manuel, Digão e Dedé. Eu acho que o melhor zagueiro do Cruzeiro tecnicamente é o Dedé, tá? Mas atualmente a dupla tem sido Léo e Murilo, né? Que o Léo é um zagueiro experiente que também vem jogando muito bem, e o Murilo um jovem que vem se firmando aí, já atrai olhares de europeus inclusive. O Manuel não teve uma boa exibição lá na Argentina e tem sido meio colocado à margem aí nos últimos dias. Já o Digão tem sido o cara que joga com o Dedé, né, na dupla de zaga reserva, digamos assim. O Cruzeiro tem alternado entre a dupla Léo e Murilo e entre a outra dupla Dedé e Digão. Se a gente analisar de todos esses nomes aqui, eu acho que o melhor zagueiro que a gente tem, por tudo que já fez na carreira, é o Juan. Eu acho que disparadamente entre esses 9 zagueiros aqui, o Juan é o melhor deles. Em segundo lugar eu coloco o Dedé. Como a gente pode enxergar aqui, eu vejo o Cruzeiro com 5 zagueiros muito bons, aptos para jogar, experientes, que não vão sentir jogo. Já o Flamengo a gente tem 3 grandes zagueiros também. Já o Léo Duarte é um jogador mais promissor, né? Ainda não está pronto. Por isso eu acho que o Cruzeiro ganha uma certa vantagem, porque tem mais jogadores prontos em condição de jogo. E o Flamengo, como tem só 3 nomes, pode ter problemas ali caso que um zagueiro se lesione e o outro fique suspenso, por exemplo. Agora observando as laterais então, tá? Lateral direito o Flamengo tem Rodinei, Pará e o Kleber, que é um jogador da base. O Cruzeiro tem Edilson e Ezequiel. Já para a lateral esquerda, o Flamengo tem René e Miguel Trauco, o Cruzeiro Egídio, Marcelo Hermes e Vitor Luiz, que também é jogador da base. Até por isso, como a gente tem um desequilíbrio aqui, né, eu vou tirar o Vitor Luiz por parte do Cruzeiro e o Kleber por parte do Flamengo, que são terceiras opções ali nas suas posições, e deixa então uma disputa mais igual aqui de lateral direita e esquerda. O Flamengo tem 2 laterais bons para o nível do futebol brasileiro, Pará e Rodinei. Particularmente eu acho o Rodinei melhor que o Pará, mas o Pará que é mais titular inclusive. Já o Cruzeiro tem Edilson e Ezequiel. Nesse setor aqui, eu acho que dos 4, o melhor nome é o Edilson. Mas se a gente analisar a dupla Edilson com Ezequiel, pelo excesso de lesões do Ezequiel e pelo excesso de cartões do Edilson, existe uma certa preocupação nesse setor. Tanto que o Lucas Romero, que é volante, joga muitas vezes na lateral direita improvisado por necessidade. Já o Flamengo tem aí Pará e Rodinei, que são jogadores, na minha visão, inferiores ao Edilson, mas os dois são melhores que o Ezequiel. Então, se a gente faz uma comparação, fica bem equilibrado, tá? Porém, como a comparação é por elenco e não o cara a cara, eu acho que o Flamengo está melhor servido aqui do que o Cruzeiro. Na lateral esquerda a situação é parecida, o Flamengo tem o René e o Trauco que é um cara melhor ofensivamente, o René que dá uma segurada melhor. Eu acho que os 2 laterais do Flamengo são bons, nenhum deles é excepcional, assim como os do Cruzeiro também não são. O Egídio e Marcelo Hermes, nenhum deles passa grande confiança sim. Essa aqui para mim é a disputa mais dura dos 2 elencos, porque me parece ser a maior fraqueza dos 2. Eu vou dar uma vantagem pro Flamengo aqui nessa disputa, porque assim, eu acho que o Flamengo consegue ter mais confiança no René, que tem sido titular, do que o Cruzeiro no Egídio. Até porque o Egídio pode fazer partidas sensacionais, como fez o clássico do último fim de semana, e pode ter outras partidas realmente muito ruins, com lapsos defensivos aí preocupantes. Já o René me parece ser um lateral mais seguro, e o Trauco, por mais que seja um cara que não marca tão bem, ele tem uma virtude ofensiva grande, mais até que Egídio Marcelo Hermes. Então eu deixo o Flamengo com uma certa vantagem aí também na lateral esquerda. Aqui no meio-campo a gente tem uma situação complicada, porque o elenco do Flamengo conta com 6 volantes, né? Se a gente observa aqui, o elenco do Cruzeiro eu coloco 8 jogadores que podem ser apontados como volantes. A grande questão é, o Flamengo tem jogado num esquema tático que é o 4-1-4-1, então ele joga com apenas um volante à frente da defesa, 4 meias e um atacante. Os meias que o Flamengo tem utilizado são Everton Ribeiro, tem jogado Diego, Paquetá e Everton também, essa linha de 4 meias muito talentosa, e um atacante que é o Henrique Dourado. Já o Cruzeiro tem jogado basicamente aí com o Henrique sendo o primeiro volante, Ariel Cabral é o segundo volante, o Robinho o terceiro homem de meio, e aí mais 2 meia atacantes que são Thiago Neves e Arrascaeta, né? São os melhores, apesar do Rafinha estar jogando bastante, e o Fred é o centroavante. Então o que acontece? Para poder dar uma equilibrada aqui, eu vou ter que dar uma tirada aqui em jogadores que não estão jogando tanto no momento, tá? Por exemplo, aqui no caso do Flamengo eu vou tirar o Jean Lucas, que é um jogador que naturalmente
joga menos mesmo. E no caso do Cruzeiro, podemos tirar aqui o Nonoca, que é um cara que também joga muito pouco. E aí eu vou deixar aqui o quê? Pra gente fazer uma divisão entre primeiros volantes, tá? Para facilitar essa comparação depois, e meio-campistas em geral. Então o Cruzeiro tem para a posição de primeiro volante o Henrique e o Lucas Romero. Me parecem ser os dois que realmente competem por aqui, por mais que o Bruno Silva e o Lucas Silva já tenham sido experimentados nesse setor, mas eu acho que a disputa por primeiro volante é realmente entre Romero e Henrique. Já no caso do Flamengo, tem jogado principalmente com o Coelar, o William Arão é mais um segundo volante, um jogador de chegada, o Jonas também é um primeiro volante, o Rômulo também. E o Ronaldo é um jogador que também tem poucas oportunidades. Então eu vou tirar também o Ronaldo aqui dessa disputa, tá? E deixar então entre Rômulo, Coelar e Jonas, né, a questão de primeiro volante, já o Cruzeiro com Henrique e Lucas Romero. Daí a gente pode abrir também a questão dos meio-campistas centrais, né, que tem jogado por aí. O Cruzeiro tem jogado ou com o Mancoejo ou com o Ariel Cabral, como esse meio-campista mais pela esquerda, e na direita Robinho e Bruno Silva. O Lucas Silva também pode jogar em qualquer uma das duas. Já o Flamengo normalmente está jogando com o nosso amigo Diego e o Paquetá sendo esses dois meio-campistas. Aí tem aqui Ederson Jajá e William Arão, o que torna essa situação um pouco complicada. Por quê? Se a gente observa esse jeito do Flamengo de jogar, com dois meio-campistas aqui que são armadores mesmo, Diego e Paquetá, o Flamengo não tem uma reposição à altura. Isso porque o Ederson ainda está em processo de recuperação, ele que teve 2 cânceres, né, uma situação complicada. O Jajá é um menino que prometia muito quando estava na base do Flamengo. Subiu para o profissional e não conseguiu explodir, né? Não aconteceu, passou por alguns empréstimos e tal e não vingou. E o William Arão é mais um segundo volante, né? Um jogador que pode jogar aqui nessa linha de meio campo. Então eu acho que o Flamengo tem uma dificuldade aqui no meio para reposição. Já o Cruzeiro não, né? Porque o Cruzeiro tem primeiros volantes, né? Assim como o Flamengo também tem muitos bons primeiros volantes. Aqui nessa função de meio-campista central, o Cruzeiro me parece um pouco melhor servido, tendo aí o Ariel Cabral e o Mancoejo meio que disputando uma vaga, assim como Robinho e Bruno Silva disputam a outra. E ainda tem o Lucas Silva que pode jogar em qualquer uma dessas posições. Então eu acho que nessa questão dos meio-campistas centrais, o Cruzeiro realmente leva vantagem. Agora, quando a gente observa os meio-atacantes mais de lado, vou colocar aqui para ficar mais fácil entender, normalmente pela direita joga Rafinha ou Thiago Neves, e já no Cruzeiro pode jogar o David, que ainda não jogou por estar lesionado, e o Arrascaeta é esse meia esquerda. Lembrando que aqui tanto o Rafael Sobis pode jogar como meia, assim como o Rafael Marques também. Inclusive eu vou colocar o Sobis e o Rafael Marques como meias para a gente facilitar essa comparação. E aqui como opções de ataque ficam 4 centroavantes para cada lado. Então se a gente observa a questão desse meia mais pelo lado direito, quase um ponta, né? O Cruzeiro com Rafinha, Thiago Neves e Rafael Marques. O Flamengo com Berrio, que está lesionado, Everton Ribeiro e Geovânio. Pois bem, aqui eu acho que o Berrio, que está lesionado, ele é uma opção muito interessante por ser um jogador muito rápido, né? E aqui, se a gente analisa 3 contra 3, o Flamengo vai levar vantagem porque aqui tem Rafael Marques, né? Que realmente complica a situação. Se a gente tira o Rafael Marques e tira o Berrio de circulação, o Berrio por causa da lesão grave e o Rafael Marques porque é ruim mesmo, Thiago Neves com Rafinha em contraste a Everton Ribeiro e Geovânio é uma disputa boa, né? Os jogadores do Cruzeiro eu acho que estão até em melhor fase que os jogadores do Flamengo. Já pelo lado esquerdo a gente tem o Arrascaeta, que é o jogador que mais joga por aqui, o David, né, que ainda está em fase final de recuperação, ainda nem chegou a jogar na temporada, e o Rafael Sobis, que também é um jogador que atua bem por esse setor. E no Flamengo tem o Everton, que é muito bom meia, tem o Vinícius Júnior, que também é um jogador muito promissor, eu acho ele muito talentoso e com a idade que ele tem, eu acho que ele já está mostrando muita bola, e o Marlos Moreno, que também é um jogador interessante, muito promissor, que acabou não acontecendo na Europa, mas o colombiano tem muita qualidade. É também uma disputa muito complicada, tá? Arrascaeta, David, Sobis, os 3 são jogadores bem úteis ao Cruzeiro, assim como esse trio também é bem útil ao Flamengo. Eu acabo sendo obrigado a dar uma certa vantagem para o Flamengo aqui, por quê? Porque eu acho que o Everton é um jogador muito regular, né? E é o titular por aqui. Já o Arrascaeta, que é o titular do Cruzeiro, ele peca muito justamente pela irregularidade. É um jogador que tem dificuldade nisso, às vezes ele faz jogos espetaculares e 2, 3 dias depois, uma semana, ele faz um jogo apagadíssimo.
O David a gente ainda não tem muito a comentar sobre ele no Cruzeiro, o Vinícius Júnior vem fazendo uma temporada boa pelo Flamengo e o Rafael Sobis, apesar da experiência, também segue oscilando um pouco, faz alguns jogos bons, outros menos, e no caso do Flamengo, o Marlos Moreno aqui também jogou pouco. Então eu vou acabar dando uma certa vantagem para o Flamengo aqui nesse setor, justamente porque o Everton é um jogador mais regular que o Arrascaeta. E na questão do centroavante, o Cruzeiro tem Fred, que é o seu titular, tem Sassá, que é o reserva imediato, apesar de estar voltando agora de lesão, o Raniel, que é a terceira opção, e o Judivan sendo a quarta. Já o Flamengo tem aí o Henrique Dourado, que tem jogado atualmente, o Guerreiro deveria ser esse titular do Flamengo, né, mas está afastado pela questão do doping, como a gente sabe. O Viseu é a terceira opção de centroavante e já está vendido, né? Inclusive no meio do ano ele vai para o Udinese da Itália. E o Lincoln é um atacante muito promissor, então a gente consegue estabelecer uma comparação aqui de Lincoln com Judivan, digamos assim, Viseu com Raniel, e aqui Fred com Guerreiro, Sassá e Henrique Dourado. Inclusive dá pra ver que os dois times estão muito bem servidos nessa função de camisa 9. Eu acho os atacantes do Flamengo muito bons, acho Viseu e Lincoln jogadores que têm muito potencial e que no futuro serão grandes centroavantes. Acho o Henrique Dourado o famoso ruim que faz muito gol. E eu acho o Guerreiro um ótimo centroavante, apesar de não fazer tanto gol e tá com esse problema de doping, ele é muito bom de bola. O Cruzeiro tem situações parecidas, né? O Raniel e o Judivan são jogadores de muito futuro na minha visão. O Judivan leva uma vantagem por ser um cara que sabe jogar pelas pontas, sabe fazer várias funções no campo. E o Raniel também sabe jogar fora da área e tem mostrado uma boa evolução aí como finalizador. Aqui na disputa, né, da qualidade máxima que cada um já demonstrou na carreira, eu acho que o melhor de todos é o Fred, seguido pelo Guerreiro, embora a gente deva concordar que o momento talvez seja mais propício ao Henrique Dourado, que fez temporada muito boa pelo Fluminense e também já estreou com alguns golzinhos aí pelo Flamengo, ao passo que o Fred só marcou um gol na temporada até aqui. Beleza, já falamos muito, mas agora então vamos pensar aqui no time ideal comparando esses dois elencos aí. Do Cruzeiro já vou tirar aqui Rafael e Lucas França. No Flamengo vamos tirar Júlio César e César. Lateral direito eu vou deixar o Pará no Flamengo, tá? Porque o Rodinei tem sido mais reserva. Como eu já falei, eu gosto mais do Rodinei, acho ele mais jogador. Edilson e Ezequiel, deixamos Ezequiel de fora. Na esquerda, Marcelo Hermes é quem sai. No Flamengo sai o Trauco. A zaga é Hever e Juan. Rodolfo, apesar de ser ótimo zagueiro, sai aqui. Léo Duarte também. No Cruzeiro eu vou tirar Manuel, vou tirar Digão e vou tirar o Dedé, deixar a dupla como Léo e Murilo. Aqui a questão do volante, primeiro volante Henrique ou Romero, eu gosto mais do Romero, mas ele é reserva do Henrique. No meio campo Mancoejo sai também, apesar de ser bom jogador. Lucas Silva também deixa aqui, assim como Bruno Silva, pra gente jogar aqui com Robinho e Ariel Cabral. Meia direita sai Rafael Marques, eu vou tirar o Rafinha, eu acho que o Thiago Neves é o titular do Cruzeiro aqui. E eu tô fazendo essa comparação considerando esse esquema de 4-1-4-1 que eu acho que fica mais fácil, ok? E aqui no Cruzeiro a gente pode tirar Rafael Sobis e David para deixar o Arrascaeta ali na esquerda. E aqui na frente Raniel, Fred, Sassá e Judivan, sai Raniel e sai Sassá, porra. Aqui do Flamengo vamos tirar Rômulo, vamos tirar o Jonas, deixar o Cuejar, que tem sido esse primeiro volante. Já William Arão e Ederson também deixam aqui, assim como Marlos Moreno, Geovânio, Berrio e Vinícius Júnior, que é mais um jogador de segundo tempo, né? E no caso do Flamengo a gente tira Viseu, tira Lincoln e tira Paulo Guerreiro para deixar os times como estão jogando atualmente, né? O Flamengo aqui no seu 4-1-4-1 do Carpegiani. Inclusive eu sempre esqueço de falar do treinador. Eu acho que o Mano Menezes é um treinador melhor que o Carpegiani no momento. Não que o Carpegiani seja ruim, mas passou aí até por outras áreas, né? No futebol e tudo mais. Então eu acho que o Mano Menezes, para o momento, é um treinador melhor. Então pronto, temos aí um cara a cara de Cruzeiro e Flamengo, com os seus times considerados titulares, né, os 11 ideais de cada lado. Fábio e Diego Alves, eu vou deixar o Fábio, tá? Acho que o momento do Fábio é melhor que o do Diego. Lateral direita, Edilson ou Pará, meu voto vai para o Edilson. Na esquerda, Egídio ou René, eu vou votar no René. Vou colocar o time ideal desse lado aqui. Aqui na zaga, Léo ou Hever? É uma disputa boa. Léo ou Hever? Caralho.
Eu acho que eu vou roubar, tá? E eu vou colocar a dupla ideal como Juan e Murilo, certo? Deixando Léo e Hever como zagueiros reservas, vocês não levam a mal não. Volante, Henrique ou Cuejar? O Cuejar tá muito bem no Flamengo, o Henrique não tá tão bem assim no Cruzeiro, tá meio irregular. Eu vou deixar o Cuelar aqui como primeiro volante. Aqui na meia direita, Robinho ou Diego? Ó, eu sei que alguns vão questionar isso aí, mas o Robinho tá jogando muito mais bola que o Diego, tá? O Diego há algum tempo tem jogado mais com nome do que futebol, então eu vou deixar o Robinho. Meia esquerda, Ariel Cabral ou Paquetá, eu vou botar o Paquetá. Gosto muito do futebol do Ariel, mas o Paquetá tá jogando pra burro. Meia direita, Thiago Neves ou Everton Ribeiro? É uma disputa muito boa, inclusive eu vou deixar para pensar nela mais um pouco. Everton e Arrascaeta, eu vou votar no Everton, que eu acho muito bom jogador. Aqui entre Thiago Neves e Everton Ribeiro, eu vou de Thiago Neves, porque o Everton Ribeiro até agora ainda não conseguiu se provar muito no Flamengo, né? Então o Thiago já fez muito mais pelo Cruzeiro. E no comando de ataque entre Fred e Henrique Dourado, por mais que esse início de temporada do Dourado seja de mais gols que o do Fred, eu acho o Fred um jogador melhor. Então a gente teve aí o meu 11 inicial para o Cruzeiro e Flamengo com o goleiro Fábio, a zaga com Juan e Murilo, lateral direito Edilson, lateral esquerdo René, lateral esquerda bem questionável por sinal, volante Cuelar, linha de 2 meio-campistas com Robinho e Lucas Paquetá, pela esquerda Everton, pela direita Thiago Neves e no comando de ataque o Fred. Beleza? Bom, galera, esse é meu comparativo entre elencos e o 11 ideal que eu considero entre Cruzeiro e Flamengo. Lembrando que isso é apenas a minha opinião, tá? E eu convido você a fazer o seu time e deixar aí também nos comentários pra gente ver como fica aí uma escalação mais da hora, mais cremosa aí, considerando os dois times, beleza? Então é isso. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!